Excelente quarta-feira para todos! No Vaticano, o Papa Francisco realizou a catequese de hoje. Apesar de sentir fortes dores no joelho, ele manteve o encontro e o Túlio Fonseca conta como foi. Daqui a pouco tem informação de uma missa que o padre Roger Luiz realiza lá em Brasília. Você sabia que as empregadas domésticas têm uma padroeira? É Santa Zita, celebrada hoje. Em instantes vamos conhecer essa devoção especial. E ainda a expectativa para um evento de mães que oram pelos filhos. Milhares de pessoas já estão a caminho de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, para esse encontro que promete no fim de semana. Tem também plantão para tirar o título de eleitor e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. E aqui, no Canção Nova Notícias, você fica sabendo da previsão do tempo para a sua região. Voltamos em 2 minutos. Até já! Hoje, no Vaticano, foi dia de catequese com o Papa Francisco. Apesar das fortes dores no joelho, o encontro foi mantido. Túlio Fonseca traz mais informações. Bom dia, Túlio! Bom dia para todos, bom dia Adelita. E sim, mesmo com as dores no joelho e um pouco de dificuldade para caminhar, o Papa Francisco realizou a catequese aqui na Praça de São Pedro. Ele até se desculpou ao dizer para os fiéis que dessa vez precisaria cumprimentá-los sentado, porque as dores são insistentes e que por isso não poderia ficar de pé por tanto tempo. E mesmo assim ele deu continuidade em suas reflexões nesta manhã no ciclo de catequese sobre a velhice. Francisco trouxe como referência o livro de Ruth do Antigo Testamento. O Papa afirmou que este pequeno livro contém um precioso ensinamento sobre a aliança das gerações, onde a juventude se mostra capaz de restaurar o entusiasmo aos idosos e desta forma a velhice se descobre capaz também de reabrir o futuro para a juventude ferida. Francisco disse que em certos casos a tendência dos mais velhos ao pessimismo precisa ser combatida pela presença afetuosa dos jovens, como aconteceu com Noemi e Ruth, e destacou que nesta história vemos muitos elementos de conflito que são pacificados gradualmente. O fato de serem mulheres e sozinhas, além de serem estrangeiras, as torna vulneráveis, mas o amor e a coragem que elas dão uma às outras superam as dificuldades e olham para o futuro com esperança. Ao final de sua meditação, o convite do Papa foi para que o Senhor ajude toda a humanidade, fazendo crescer a harmonia construtiva nas famílias, que vai dos idosos aos mais jovens, sendo uma ponte positiva que todos devem preservar e conservar. Recordo que todo este conteúdo completo está disponível em nosso site noticias.cançãonova.com. E deixo como convite que durante este dia também possamos rezar pelo nosso querido Papa Francisco e pela sua recuperação dessas dores no joelho que ele vem sentindo. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Hoje é dia de Santa Zita. Ela foi proclamada pelo Papa Pio XII como padroeira das empregadas domésticas. A Aline Messi está na paróquia dedicada a Santa Zita aqui em São Paulo e conta pra gente essa história. Bom dia, Aline! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Pois é, eu estou aqui na paróquia de Santa Zita e Nossa Senhora do Caminho, que fica na Vila Maria Alta. Essa que é uma paróquia, a segunda paróquia de Santa Zita no mundo, né? Existe uma na França e essa aqui no Brasil. E vamos entender um pouquinho mais dessa devoção com o padre Aloísio Azevedo Júnior, administrador paroquial. Bom dia, padre. Qual é a história de Santa Zita? Bom dia a todos que nos acompanham pela Canção Nova. Santa Zita é uma mulher que se santifica nas coisas cotidianas. Ela viveu de 2218 a 2278. E como de família muito pobre, aos 12 anos, ela foi dada a uma outra família para serviços domésticos, serviços do lar. E ela se santificou no servir. E servindo a esta família muito rica, ela cuidava dos pobres, ela repartia o pão, ela fez da sua vida uma doação a Deus através do serviço aos pobres. Há um milagre ligado à vida dela, que ela estava com o avental cheio de pães para doar aos pobres.
E ela foi denunciada por outro funcionário, a patroa, que veio para chamar atenção, puni-la. Ela falou, não são rosas, são flores que eu apanhei, que eu estou levando. E a hora que ela jogou o avental, em vez de caírem os pães, caíram as flores no chão. E é o grande milagre das rosas de Santa Zita. Ela, no seu gesto de doar aos pobres, Deus possibilitou que ela não fosse pega na sua doação, no seu gesto de amor. Perfeito. E hoje tem programação especial aqui, né? Temos sim. Hoje, no dia da festa de Santa Zita, vamos contar com a presença de nosso bispo auxiliar para a região Santana, Dom Jorge Pierozan, que, além de presidir a missa para nós às 19h30, vai abençoar o vitral dedicado a Santa Zita, que foi feito para o jubileu em 2020, mas veio a pandemia, não pudemos fazer a bênção desse vitral. E agora, hoje, nós teremos esta bênção tão esperada pela comunidade. Perfeito, muito obrigada, padre. Voltamos aos estúdios, Adelita. Muito obrigada, Aline, por sua participação. E agora vamos saber mais sobre os direitos do empregado doméstico. A lei de número 5.859, de 1978, regulamenta os direitos e deveres do profissional. No entanto, há patrões que não garantem esses direitos. Durante a pandemia, empregados domésticos enfrentaram ainda mais dificuldades e muitos tiveram seus direitos lesados. O nosso governo utilizou-se de medidas provisórias a fim de garantir o emprego, o salário, trazendo ainda uma estabilidade para os empregados e empregadores que utilizassem dessa medida provisória a fim de proteger o trabalho do empregado. A Lei Complementar 150 de 2015 traz em seus artigos os direitos dos trabalhadores domésticos, como férias, 13º, aviso prévio em caso de dispensa, a garantia de um salário mínimo vigente à época do piso da cidade, traz a sua jornada de trabalho, ou seja, 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais. Em caso de não ser respeitada essa jornada, o direito de pagamento de horas extras de 50%, o direito a intervalo intrajornada, ou seja, ele tem o direito ao descanso de 1 hora. Ele traz também o direito ao FGTS, a multa do FGTS em caso de dispensa sem justa causa. E se o empregado doméstico perceber que seus direitos estão sendo suprimidos, ele deve imediatamente procurar o sindicato da categoria, procurar um advogado, ingressar com uma reclamação trabalhista a fim de garantir os seus direitos. No Brasil, cerca de 4% das casas contam com serviços de empregadas domésticas mensalistas. E a seguir, Papa pede mais uma vez o fim da guerra na Ucrânia. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta. Vamos direto para o Congresso Nacional, onde está o Francisco Coelho. E por lá ele acompanha uma missa do grupo de oração Helena Guerra e traz as informações sobre os temas em debate no Congresso. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Nós estamos aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, onde acontece nesse momento uma celebração que é presidida pelo padre Roger Luiz, da comunidade Canção Nova. Essa celebração é em ação de graças ao retorno dos trabalhos presenciais na Câmara e no Senado Federal. E aqui na Câmara, que deve ser votada hoje, a medida provisória que trata do auxílio emergencial. Os deputados querem a elevação do valor de R$ 400, mas governistas tentam impedir qualquer alteração no valor, o que pode inviabilizar a manutenção do valor de R$ 400, porque a lei não permite a elevação de gastos em ano de eleição.
e por isso o presidente Jair Bolsonaro poderia ficar impedido de sancionar a alteração do valor de R$ 400 e aí o valor dos beneficiários cairia para cerca de R$ 200. E também foi na Câmara dos Deputados que os parlamentares aprovaram o fim da cobrança por bagagens e por parte das empresas aéreas. Esse texto foi incluído em uma medida provisória que trata do setor aéreo e ainda vai passar por nova análise do Senado Federal. E foi no Senado que foi aprovada a medida provisória que permite a ampliação das bolsas integrais e parciais do programa ProUni para estudantes de escolas particulares que tenham cursado o ensino médio mesmo pagando, mas eles precisam comprovar baixa renda para conseguir essas bolsas. O texto vai para a sanção presidencial e, se aprovado pelo presidente, já começa a valer na seleção do mês de julho. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Faltando poucos dias para a regularização do título de eleitor, tribunais regionais eleitorais do país fazem plantões para atender eleitores que querem regularizar sua situação e participar do pleito em 2022. O prazo final para regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral se encerra em 4 de maio. O mesmo serve para adolescentes de 16 e 17 anos que vão tirar o primeiro título de eleitor. Segundo o TSE, o Brasil ganhou mais de 1.100.000 novos eleitores de 15 a 18 anos, de janeiro a março deste ano. Para atender o eleitor nesta reta final, alguns TREs vão estender em 3 horas o horário de atendimento. Em São Paulo, os cartórios eleitorais vão atender no fim de semana, das 11 às 5 da tarde. E nos dias 2, 3 e 4 de maio, das 9 às 6 da tarde. O atendimento será feito por ordem de chegada, mas todos os serviços como solicitar alistamento, revisão, transferência de domicílio, além da regularização da situação eleitoral, podem ser feitos pela internet. Chegou a hora de falarmos da previsão do tempo. A frente fria que estava interferindo o clima na região sul avançou. Vamos conferir. O centro-sul da região sul é o mais atingido, com chuva várias vezes ao dia. Nas demais áreas, o sol vai predominar, porém as temperaturas continuam mais baixas. Em Porto Alegre, máxima de 33 e mínima de 21 graus. Florianópolis, máxima de 28 e mínima de 21 graus. E Curitiba, variação de 27 e 15 graus. No restante do país, haverá chuva forte concentrada sobre a Bahia com 32 milímetros de acumulados. No Maranhão e na Paraíba, com acumulados de chuva de até 16 milímetros. E no Amazonas, com 20 milímetros. Os períodos de chuva prosseguem no norte e nordeste, como visto nas áreas mais escuras no mapa. No sudeste, a chuva passageira pode atuar no norte do Rio de Janeiro, nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Por mais que os registros de chuva sejam constantes e intensos, outro destaque é o tempo seco e quente nas áreas em amarelo, que abrange o centro do país. Atenção principalmente para você do centro-oeste e do sudeste, pois as temperaturas continuarão elevadas, sem chance de muita chuva para melhorar a umidade do ar. Nas notícias internacionais de hoje, temos mais uma vez o apelo do Papa Francisco pelo fim da guerra e o corte de fornecimento de gás russo para Polônia e Bulgária. O New York Times destaca: Rússia suspende fornecimento de gás para Polônia e Bulgária. A decisão da estatal Gazprom alimenta a preocupação de que a Rússia tentaria reduzir o fornecimento para outras partes da Europa. A empresa estatal de energia russa cortou o gás natural para Polônia e Bulgária depois que os Estados Unidos reuniram 40 nações para armar a Ucrânia a longo prazo. O alemão Deutsche Welle afirma: corte de gás russo é retaliação de Moscou à negativa dos países em pagar pela energia em rublos e o apoio à Ucrânia na guerra. Os governos afirmam que a população não sofrerá restrições do fornecimento. Os dois países, assim como a União Europeia, recusam-se a pagar pelo gás natural em rublos, uma exigência de Moscou para estabilizar e impulsionar sua moeda. A Polônia também tem dado grande apoio à Ucrânia, acolhendo o maior número de ucranianos na rota de refugiados da guerra. E o italiano Avvenire destaca: Papa Francisco pede que o clamor pela paz seja ouvido. O pontífice disse:
Peço-vos que persevereis na oração incessante pela paz, que as armas silenciem para que os que têm poder para parar a guerra possam ouvir o clamor que a humanidade tem feito. O apelo pela paz na Ucrânia foi feito por Francisco no final da audiência de hoje, durante a saudação aos fiéis de língua portuguesa. A seguir, um convite especial para as mães. Tem evento na Canção Nova. Nós voltamos já já, em 2 minutos. A partir de domingo, está dispensado em Minas Gerais o uso de máscaras em locais fechados. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto é a Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. É isso mesmo. O uso de máscara já estava liberado em locais abertos aqui no estado. Mas a partir do dia 1º, essa decisão também passa a valer para os ambientes fechados. Essa decisão, de acordo com o secretário de Saúde aqui do estado, só foi possível graças aos dados epidemiológicos do coronavírus e também ao avanço da vacinação aqui em Minas Gerais. Mas é importante ressaltar, Adelita, que a decisão final caberá às prefeituras de cada município. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o uso de máscaras em locais fechados continua obrigatório, sem previsão de liberação. De acordo com a prefeitura da capital, a gente ainda precisa atingir em torno de 50% a 40% da cobertura para as 2 doses da vacinação em crianças de 5 a 11 anos para que essa liberação aconteça. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Muito obrigada, Gabriele. A gente muda de assunto agora. A devoção a Santo Antônio, trazida há mais de 100 anos ao Brasil, é festejada no Rio Grande do Sul. Tomás Guarese fala dos detalhes desta festa em Bento Gonçalves e outros assuntos da igreja na região. Bom dia, Tomás. Bom dia, Adelita. Bom dia a você que acompanha o CN Notícias. As festas devocionais acontecem para movimentar o Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves, a 144ª festa de Santo Antônio já teve início no último sábado, dia 23. A programação segue neste próximo sábado, dia 30, com a visita da imagem de Santo Antônio ao Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Pinto Bandeira. Também a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio é bastante difundida aqui no Rio Grande do Sul. Em Canela, as celebrações em preparação à grande festa já começaram. Hoje, às 18h30, na Igreja Matriz de Canela, terá a visita de Nossa Senhora e para sábado, os organizadores do evento preparam uma caminhada com momentos de oração, reflexão e alegria para todo o percurso de 7 quilômetros da Igreja Matriz até o Santuário de Caravaggio. Quando o cortejo chegar a seu destino, será celebrada a missa na cripta. A Canção Nova também terá uma programação especial de cobertura da festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, da cidade de Farroupilha, comemorada no dia 26 de maio. Distância Velha, Rio Grande do Sul, Tomás Guarese. A partir de sexta-feira, milhares de mães de todo o Brasil e outros países se reúnem na Canção Nova. Elas vão participar do evento Mães que Oram pelos Filhos. Veja o convite da fundadora e coordenadora do movimento, Ângela Abdo. Olá, é com alegria que eu quero participar com vocês e compartilhar toda a nossa expectativa para o encontro das mães que oram pelos filhos. É o nosso 8º encontro nacional e o primeiro internacional. Imagina então o nosso coração esperando vir mães, pais de fora para poder viver este momento. A segunda questão é que nós estamos vivendo os 5 anos da espiritualidade do movimento. O primeiro ano nós vivemos a via da reconciliação, aprendemos a perdoar e ser perdoada. Na segunda, vivemos a oração como fonte de diálogo com Deus. O ano passado vivemos a Eucaristia e este ano vamos viver a penitência. Várias mães de vários estados, caravanas saindo de
todos os lugares do Brasil e também de alguns estados fora do país. Então, isso é muito bonito, são mães que reúnem, se Deus quiser, depois de 2 anos sendo apenas pela televisão, nós vamos nos encontrar. Por isso, mãe, você ainda que não está pensando em ir para a Canção Nova, esse é o momento. Estamos te aguardando com orações, pregações, adoração e uma celebração à noite, no sábado, da Noite da Misericórdia, muito bonita. Te espero lá e tenho certeza que você sairá muito feliz. E se de tudo não puder ir, assista pela Canção Nova, dia 29, dia 30 e 1º de maio. Beijo no coração! Antes de encerrar um convite, hoje é dia de Cerco de Jericó aqui na Canção Nova de São Paulo. O padre Edmilson Dias celebra a missa às 7h30 da noite na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, que fica na rua Tamandaré 355, no bairro da Liberdade, bem próximo ao metrô São Joaquim. Você é nosso convidado. Deus o abençoe e até amanhã.